seu abrigo. Amém? A pastora Ana pediu para eu falar alguma coisa. Eu falei, tem algum tema? Eu adoro falar com um tema. Ela falou, então, se a gente falar sobre batalhas invisíveis. Eu falei, amém. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus, aonde que começou as nossas batalhas invisíveis e quais são elas? E o Senhor me direcionou a Gênesis, né? Na criação do mundo. E lá em Gênesis 1, no versículo 27, assim Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Depois, no capítulo 3, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis se comerem do fruto da árvore da vida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E a partir desse momento que eles comem do fruto, começa a batalha invisível nas nossas vidas. E quais são essas batalhas, né? Primeiramente eu quero explicar, para quem não sabe direitinho ainda, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Como que é essa diferença entre corpo, alma e espírito? Para mim foi bem complicado eu entender isso daqui. Então o corpo é aqueles 5 sentidos que nós temos. Olfato, paladar, audição, tá? É o nosso corpo físico mesmo. Alma, sentimentos, emoções, pensamentos. Essa é a nossa alma. Então, raiva, angústia, trauma, medo, isso é a alma. E o espírito é aquilo que nos liga a Deus. Então, é o nosso momento que a gente tem ali com Deus, é o nosso espírito que vivifica. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito vive novamente. Né? Então, é nesse momento que nós vivemos. Então, para entender as batalhas invisíveis, nós precisávamos entender um pouquinho como nós funcionamos. Né? Em Filipenses 4:6, a pastora Ana vai ler para a gente, fala sobre a batalha na mente. Amém. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus aos pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, gente, o que acontece? A nossa mente, ela é aquela que domina tudo. Essa é a resposta da nossa vida. Se a gente entender isso, que é os nossos pensamentos, é a nossa mente que manda na nossa vida, isso daqui a gente vai vencer, a batalha na mente. Os nossos pensamentos, automaticamente, eles já são negativos. Por isso que tem aquele versículo, trazer à memória o que nos dá esperança. Porque no comum, nosso pensamento vai direto para o negativo. E o medo é um dos principais sabotadores nossos. Ele paralisa ou ele motiva? Vamos trazer uma palavra. Ah, não, tenho medo. Não vou, tenho medo, paralisei. A Amanda vai fazer uma oração. Pum, ela paralisou. Medo, vergonha, né? Por que isso acontece? Porque o medo, ele é um mecanismo de defesa que Deus criou na gente. Nós precisamos sentir medo, senão a gente vai ser super ousado. Vai voar, vai pular de prédio, porque não tem medo de nada. Então, o medo é preciso existir. Porém, ele não pode nos paralisar. Tem medos que nos motivam. Vamos saltar de paraquedas? Não. Bora? Com medo mesmo, vamos embora. Então tem coisas que nós fazemos com medo mesmo. Então nós precisamos entender que muitas das vezes o medo não pode nos paralisar. Então a batalha na nossa mente está nessas questões emocionais. Às vezes acontece alguma coisinha, a gente já pensa nos piores coisas da vida. E é assim que a gente funciona, tá? Segunda batalha. Batalha emocional. Está em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Nesse versículo fala muito sobre o emocional. Quais são os nossos emocionais? É aquilo que a gente falou que é da alma. As nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo
a irmã passou e não falou comigo. Nossa, tô super chateada. Aquilo que a nossa irmã trouxe como uma reflexão, né? Da noite. Então, essa batalha emocional, ela é muito interessante. Por quê? Porque o nosso pensamento define os nossos sentimentos. Imagina que tu ganhou na Mega Sena, você tá trilionária. Nem é mi, é trilionária. Tu vai ficar triste? Não tem como. Vou ficar triste em Paris. Tá vendo? Não tem como, porque nós estamos pensando de forma positiva. Então, o nosso emocional, nós sentimos o que nós pensamos. Se eu ficar pensando na minha conta que eu tenho para pagar, que não tem conta, não tem dinheiro na minha conta, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Nossa, aí já dá um desânimo. Igual ali, que tem que, né, todos os dias na divulgação da internet, né, que você trouxe aqui. Se a gente ficar pensando nas coisas negativas que a gente tem, automaticamente a gente vai sentir negativo. Então, o nosso pensamento, ele é muito ligado com o nosso sentimento, tá? Deus, ele é aquele que cura. O quê? Sentimento. Quais? Medos, traumas, dores internas. E é ele que cura. Em Tiago, mas como que ele cura, Renata? Oração, a gente precisa orar. Mas tem um versículo chave, que aí é onde eu defendo a minha profissão. Que é Tiago 5,16, que fala assim: confessai as vossas culpas, ou algumas versões, as suas dores, orai um pelos outros e sereis curados. Aleluia. Por que a psicologia funciona? Porque a pessoa vai e confessa as dores. Se o psicólogo for cristão, eu já estou entrou no consultório e já estou orando já. Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor. E é incrível como Deus opera. Existem curas, existem transformações de vida. Eu tenho pacientes históricos de pacientes que chegaram extremamente depressivos, não conseguiam levantar da cama e 4 meses, 5 meses depois já está trabalhando, já está fazendo atividade física. Eu olho essas coisas e falo, Deus, só o Senhor faz. Glória a Deus. E é Ele que usa a gente para fazer. Mas antes dele nos usar, Ele nos cura. Porque essas batalhas nós enfrentamos todos os dias. Ah, mas eu sou pastora, eu enfrento? Enfrenta. Ah, mas eu sou mero membro, enfrenta. Todos nós enfrentamos, independente de cargos e status, tá? Batalha espiritual, Efésios 6:11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que seriam essas as armas que nós temos para lutar? Oração, jejum, palavra e fé. Eu considero essas 4. Tem muita gente que fala só 3, né? A oração, a palavra e a fé. Mas eu coloco o jejum aí também. Porque quando a gente está em jejum, filho, é revestimento. Então a gente tem que jejuar. Então, para mim, eu considero essas 4 armas. Quando nós estamos com elas firmes, dificilmente, eu não vou falar que não vai acontecer, mas dificilmente a gente não vence a batalha da mente, a gente não vence a batalha emocional e a gente não vence a batalha... Nós vamos vencer. Se você estiver em casa aqui, nós vencemos. Mas o que seria isso? As tentações diárias. Ninguém tem tentação diária. Ah, eu trabalho na rua dirigindo, aí alguém entra na rua, oh, jumento de faraó. Ninguém fala isso. O pensamento já vai longe, né? Então, o que acontece? Essa batalha diária do que é certo, do que é errado, quais são os meus princípios, meus valores, até onde eu posso ir, aonde eu tenho que parar, isso daqui é espiritual constante. Por quê? Assistindo Gênesis, né? Lá na Record, fazendo propaganda, dá para perceber nitidamente como Satanás trabalha na nossa mente. Ele fica assim, só de olho. E aí ele lança um pensamento negativo, porque ele é desse lado, e nós já pensamos, já sentimos, já agimos e ficamos dando lugar. Então as mentes mais fracas são a que ele mais usa. Se nós pegarmos as histórias aqui do Antigo Testamento, pode perceber, ao lado de Caim, todo mundo era fraco espiritualmente. Era rapidinho que Satanás usava todo mundo ali. Pega o lado de Sete, já não, né?
Eles já tinham mais fé, já tinha mais oração, já tinha mais... A palavra não tinha, né? Mas Deus sempre falava com eles. Tinha fé, eles acreditavam. Noé era doido quando construiu a arca? Era. Todo mundo falou que ele era louco. Nem chovia no lugar, está construindo uma arca gigante por anos. Mas aí vem o que? O dilúvio. Fé. Ele acreditou naquilo que Deus falou com ele. Então, essas 3 batalhas, elas são muito interligadas. Então, nós precisamos estar firmes, espiritualmente falando, para vencer a emoção e o pensamento, que é a mente. Outra batalha, que foi até, eu acho que a Cláudia que disse, desânimo e falta de propósito. Quem desanima é quem não tem propósito. Aí eu pergunto, qual é o seu propósito? Por que vocês estão aqui? Você está aqui para quê? Papai e mamãe brincou e eu vim. Aí, não, só para isso? Não. Se nós estamos aqui, nós temos um propósito. E qual é esse propósito? E aí, muitas pessoas chegavam na clínica perguntando sobre propósito de vida. Eu não sei qual é o propósito de vida. Eu falei, Deus, me ajuda a ensinar eles qual é o propósito de vida. E aí o Senhor começou a me ministrar sobre o meu propósito de vida. Nós viemos aqui na Terra por quê? Seguir os passos de quem? Jesus. De Jesus, ok, de Jesus Cristo. Beleza, então a gente já tem um ponto. Jesus Cristo veio na Terra para quê? Amar, se sacrificar, servir e nos ensinar. Tanto que eles falam assim para os discípulos, eu estou indo, agora vocês vão e façam obras maiores do que eu fiz. Então ele fez muita coisa. E os discípulos tinham que fazer coisas maiores. Então nós viemos na Terra para fazer obras maiores do que Jesus fez. Então Jesus cuidava de pessoas? Qual é o propósito de todo ser humano? Cuidar de pessoas. Quando eu entendi isso, eu falei, mas é verdade. A psicologia é o meio que Deus usa para que eu cuide de pessoas. A capelania é o meio que Jesus usa para eu cuidar de pessoas. Qualquer profissão vai levar a esse caminho. Faz aí um boom aí. Quem me diz uma profissão que não cuida de pessoas? Eu fiz isso numa palestra e a pessoa falou, o engenheiro cuida de material, o veterinário. O veterinário, tem um engenheiro que é veterinário. O veterinário, o veterinário cuida de quem? De bichinhos, ótimo. E de quem são os bichinhos? Das pessoas. Maltrata os bichinhos, você vê o que acontece. Que as pessoas aqui nessa batalha emocional e da mente, filha, sai de cena, pega você. Então, gente, todos nós, o engenheiro, ele cuida dos materiais. Para quê? Para construção do quê? De alguma coisa. Para quem? Para pessoas. Então, no final, tudo leva a pessoas. Então, qual é o seu propósito de vida? Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. O meio que você vai cuidar de pessoas é um individual de cada um. Qual faz mais sentido para você? Para mim faz mais sentido a psicologia. Para Cláudia, provavelmente, direito. Tá ali naquela área. Cada um tem o seu. Então, o que faz sentido é o que faz o seu coração vibrar. Quando você fala da sua profissão, seu olho brilha. O meu acho que sai faísca de tanto que brilha. Então você está no lugar certo. Não gosto do que eu faço. Então, bora procurar outra coisa para fazer. Porque o cuidar de pessoas você não tá. Então, essa batalha do desânimo é porque não tem propósito. Se eu acordo todos os dias para cumprir com um propósito que Deus me deu, automaticamente Deus supre todas as minhas necessidades. Então, eu não preciso acordar de manhã e trabalhar para pagar a conta. Porque eu estou cumprindo o propósito. Automaticamente a minha conta vai estar paga. Como, quando, de que forma, eu não sei. Mas vai. Porque eu estou no caminho. Eu estou cumprindo com o propósito que Deus teve da minha vida. Tá? Outra batalha. Essa daqui é demais. Eu acho que ninguém aqui teve problema com ela. Identidade. 1 Pedro
2:9. Isaías. Ah, eu pulei o Isaías? Pulou, coitado. Ah, pulei. Ah, é que é o do desânimo. Lê pra gente Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nunca se esqueçam, uma atitude não define quem é você. Um erro, um pecado não define quem é você, tá? E quando você estiver desanimado, o Senhor renova as suas forças. Aleluia. Ações e circunstâncias não nos definem. Claro que se você ficar sempre, constantemente naquela mesma ação, vai te definir. Tem aquele ditado popular, né? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Tu talvez nem faça o que as pessoas fazem, mas já tá lá no bolinho, só porque você está andando, né? Então, veja se o que você está fazendo está de acordo com os seus princípios e os seus valores. Está? Ok. Não está? Volta para casinha, certo? Batalhas da identidade. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Essa é a sua identidade. Mas sabe o que a batalha espiritual faz? Ou a batalha da identidade faz, a invisível? Você não existe, você não presta. Não adianta que você não vai conseguir. Quem é você? Não, você não é isso não. E sabe o que acontece? Nós caímos e acreditamos nisso. Então nós deixamos de ter planos e projetos porque nós acreditamos em uma mentira que Satanás lança na nossa mente. Você viu como a mente está ligada a tudo aqui? A batalha invisível, ela é muito sorrateira, igual a serpente. A serpente chegou como que não queria nada. E aí, falou no ouvido da Eva estava com a mente fraca, não tinha tanta intimidade com o pai. Se fosse Adão, será que ele tinha caído? Eu acho que não, porque ele tinha mais relacionamento com o pai. Mas ela não tinha tanto. Então, a mente mais fraca cedeu. Aí, uma vez que um cedeu, né, entra todo mundo no bolo. Aí, nós pagamos por isso também. Então, vamos lá. Quem nós somos? Isso você precisa ter claro. Eu sou a Renata, eu tenho tantos anos. Não precisa falar, né? Eu tenho tantos anos. Sou formada em Psicologia e Direito. Atuo como psicóloga. O direito eu pendurei na parede, o certificado. Quem que eu sou para Deus? Eu sou amada, sou perdoada, sou nação santa, sacerdócio real. Vocês têm que ter forte isso. Porque se eu sei que eu sou linda. Eu já sei, minha identidade está formada. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu sou feia, eu vou fazer, hã? Eu tô falando com você. Ah, comigo? Ah, tá. É que eu não sou feia, mas pode falar. Porque a minha identidade está formada. Aí, se a minha identidade não está formada, eu sou feia, ai, me chamo de feia. Pronto, já vou ficar em depressão no quarto. Então, olha como é importante nós sabermos quem nós somos. Se eu pergunto, qual a sua identidade profissional, você sabe? Sei. A identidade social? Sei. E a identidade dos seus pais? Né? Da onde você veio, da sua origem? Sei. Você precisa ter claro. E a sua identidade como filha de Deus, você sabe? Precisa ter claro para você não se perder na guerra da identidade. E saber quem realmente é você. Querem falar? Fala. Ô nariguda, aí eu sei que eu sou. Então, sou eu. E tudo bem, eu sei quem eu sou, a minha identidade está formada. Quem me olha de frente não percebe, mas olha de ladinho. Aí fala, meu Deus, é verdade. É isso. E nós precisamos saber quem nós somos. Quando eu não tinha essa identidade formada, eu chorava quando me chamavam de nariguda, horrores. Quando me chamavam de girafa, eu, ai meu Deus, eu queria ser baixinha. Hoje sou girafa, adoro girafa, viu? Sou grande, e aí? Porque a minha identidade está formada e eu sei quem eu sou e quem me formou. Amém? Amém. Outra identidade, já está acabando. Batalha contra frieza espiritual.
Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Quem não abandonou o primeiro amor? Todos nós já abandonamos o primeiro amor, em algum momento da nossa vida. Só que Deus, Ele quer reacender a chama do relacionamento de vocês. Ele não quer que continue dessa forma. Por quê? Porque nós somos escolhidas, nós somos amadas, nós somos, né? Deus tem um propósito na nossa vida. Então, como que eu reacendo essa chama? Palavra, oração, comunhão, jejum, fé. Não consigo sozinha, peço ajuda. Nós não somos sozinhos. Nós somos uma família. E nós precisamos saber disso, ter consciência disso. Vamos lá. O inimigo quer que você reacende aí o seu amor e sua intimidade com Cristo? Não quer. Então, todas as vezes que você lê a Bíblia, vai vir alguém para te ligar, mandar mensagem no WhatsApp. Vai acontecer várias coisas. Você dobrou o joelho para orar, vai tocar a campainha, vai tocar o telefone, a televisão vai ligar sozinha, vai acontecer várias coisas. Por quê? O inimigo não quer. Vou pro Koinonia que tem Santa Ceia. Chegou a visita em casa, e aí me deu dor de cabeça, várias coisas acontecem. Porque o inimigo não quer. Como que a gente faz? Vence essa batalha contra a frieza espiritual. Como? Insistindo. Meu pensamento está negativo? Peraí, seu Satanás, sai daqui que eu vou em nome de Jesus. Quem manda na minha vida é Jesus, não é você não. E isso você tem que dizer diariamente. Porque a nossa batalha é diariamente, hora em hora, minuto em minuto, segundo em segundo. Porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não vai tragar. Vocês vão deixar? Então, bora vencer essas batalhas invisíveis. Filipenses 4:11 fala batalha contra comparação e inveja. A gente não faz isso. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, a comparação é um dos vilões da nossa vida. Por que não acontece na vida dela e não acontece na minha? Nossa, mas eu oro tanto quanto ela, olha como que ela tá cantando bem. Por que eu não tenho a voz dela? A minha voz é horrível. Pedi até para ela colocar um grave ali para não incomodar tanto vocês. Porque o propósito que Deus tem na vida dela é diferente da minha. É diferente da dela. Ele tem um propósito individual para cada um. Graças a Deus. Porque dentro de um corpo tem que ter tudo isso, ó. Tem que ter perna, tem que ter dedo, tem que cada... Já pensou se todo mundo fosse cérebro? Quem quer ser com o resto do corpo, gente? Então, cada um é escolhido para uma função, cada um tem um propósito. E o caminho para chegar nesse propósito, cada um tem o seu processo. Não adianta eu querer viver o processo da pastora Ana. Não adianta eu querer viver o processo de ninguém. Eu tenho que viver o meu processo. E muitas vezes é um particular nosso com Deus. Mesmo que você seja casado, você está sozinho nesse processo. Não adianta. É algo seu e Deus. Porque Ele vai forjar, fortalecer, enraizar cada um de nós para que nós tenhamos capacidade de viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Se Ele não fizer isso, imagine aqui, ó, um alicerce em cima, um alicerce que não é forjado por Deus. Assim, ó. Vem vento, quem fica firme? Ninguém. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Isso. Vem vento, derruba. Tá? Então, o processo, por mais doloroso que seja, vai te alicerçar para que qualquer vento não te derrube. Bom, vamos lá, para finalizar. Tiago 4:6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que esse versículo quer dizer? Que nós não precisamos buscar a aprovação de ninguém. Faça as suas coisas com a mão direita e não conta para a esquerda. Só faça. Por quê? Porque o nosso orgulho disfarçado é uma batalha invisível. Então, muitas vezes eu já fazia uma peça na igreja, ensaiava, eu ficava esperando alguém, nossa, que lindo, que lindo. Eu sabia que estava lindo porque foi Deus que fez, não fui eu.
Só que eu precisava da aprovação de um monte de gente, até eu entender que isso era uma batalha na minha vida. E que eu tinha que entender que esse orgulho não era meu, não era bom pra mim. Foi um processo difícil? Foi. O que foi? De anos. Mas aí eu comecei, Deus, é sua, eu não quero saber de ninguém. Aí quando você fala, né? Não quero saber de ninguém, é a hora que todo mundo vem. Pra quê? Pra te testar. Porque a batalha é invisível, mas você sabe que você tá nessa batalha. Ó Deus, a partir de agora eu não quero aprovação de ninguém. Aí vem, nossa, que linda peça! Eu, Deus, falei que eu não queria. É assim que funciona. Lembra das tentações? É assim que nós funcionamos. Então nós temos que entender que o orgulho também é uma batalha invisível. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Batalha contra culpa e condenação. Quem é o nosso acusador? Por que nós fomos perdoados? Pela cruz. E a graça de Jesus que nos liberta e nos vivifica todos os dias. É as misericórdias dele que nos alcançam. Mas ele vem para nos acusar. Então, quantas vezes Deus já te perdoou e você está lá, Senhor, me perdoa pela mesma coisa. Já pegue que você foi perdoada. A cruz já te perdoou. Segue em frente, esquece isso. Mas aí o inimigo vai, mas você fez? Você fez? Você fez? E aí a gente volta de novo nessa batalha de se culpar e querer se condenar. E aí a gente acaba se vitimizando e não deixando Deus agir. Porque a gente fica sendo coitadinho. Ah, mas eu sou pecadora. A gente peca todo dia, gente. Quando você não pecar, Deus te leva daqui. Porque é impossível ficar nesse mundo sem pecar. Então todos os dias a gente tem que pedir perdão. Por um pensamento, por uma fala, por uma ação. Enfim, nós temos que pedir perdão. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se está nesse mundo, está em pecado. Não está em pecado, Jesus já levou. Você não quer pecar? Cuidado, a cova. Deixa eu ser pecadora mais um pouquinho. Não deixa não? Senhor, eis-me aqui? Amém. Eis-me aqui também. Se quiser eu estou na fila. Gente, batalha contra o silêncio de Deus. Jó 13:15. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Que exemplo maior você tem de Jó? Gente, silêncio de Deus não significa abandono. Ele nunca nos abandona. Mas agora é o momento de você confiar. É o momento que ele está te preparando. Aquela famosa frasezinha de internet, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. É isso. E muitas das vezes o processo você está em silêncio. Deus está em silêncio. Ele não está falando nada. Aí você fala, Deus fala comigo. Deus dá uma palavra. Nada acontece. Qual é a primeira coisa? Deus esqueceu de mim. Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus na cruz falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Tá bom, Jesus também foi abandonado. Ele também sentiu isso. Se ele sentiu, por que nós não vamos sentir? Só que lembre-se, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele não foi esquecido. Parecia que estava esquecido. Nós não estamos esquecidos. Mesmo que ele esteja em silêncio, é porque o seu propósito está em andamento. E você está vivendo um processo para viver o propósito que ele tem para você, que é cuidar de pessoas através individual de cada um. Amém? Amém. Deus colocou no meu coração para a gente fazer algumas orações, tá? A primeira oração que eu gostaria de fazer é com a pastora Ana.